Oi, pessoal, tudo bem? A programação do Festival Inova Klabin em Casa está incrível. E olha só o convidado que eu vou receber agora. Ele é gerente geral no Brasil do maior investidor, acelerador e plataforma de inovação corporativa do mundo em estágio inicial, o Plug and Play Tech Center. Seja muito bem-vindo, Paulo Pádula. Oi, Paulo, que prazer recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo o pessoal da Klabin pela oportunidade. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre inovação. Prazer é o nosso. Paulo, quando a gente fala em plug and play, a gente lembra imediatamente daquela expressão que é muito utilizada na área de informática para definir a capacidade que um computador tem de reconhecer e configurar automaticamente qualquer periférico instalado ali, né? Um pendrive, por exemplo. Qual a similaridade de uma expressão como essa com a natureza do negócio de vocês? É bastante similar, na verdade, né, Rosana? O que a gente tenta trazer é uma forma de incorporar a inovação nas empresas sem impactar o negócio principal delas, né? A gente sabe que empresas líderes, elas são porque elas aprenderam a fazer com excelência o que elas fazem. Seja trabalhar no atendimento ao cliente, seja reduzir custos. E a gente tenta fazer com que as startups se pluguem nesse sistema de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples e consigam agregar inovação aos processos da empresa sem distrair o que ela já faz bem, sem distrair as atividades principais dela. Então, ótima pergunta, está bastante relacionada. Interessante você ter citado essa preocupação em inovar sem impactar o negócio principal da empresa, porque a inovação está muito relacionada a uma ação disruptiva que muitas vezes ameaça o próprio negócio, né, Paulo? Perfeito, Rosana. A gente sempre fala que as empresas que são líderes, elas têm esse paradoxo, né? Elas são líderes porque elas fazem as coisas bem feitas. Então, como que você deixa de fazer uma coisa que você já está bem, sem ter uma crise, sem precisar inovar? Então, esse conceito da gente inovar enquanto a gente é líder é muito importante, né? E exatamente esse trabalho que a gente tenta fazer com a inovação aberta, né? O negócio principal vai rodando, vai seguindo e gradualmente a gente vai fazendo provas de conceito e pilotos para melhorar pontos específicos do processo da empresa, né? E garantir que as pessoas possam seguir fazendo o trabalho delas normalmente enquanto a inovação se desenvolve. Que argumentos, que ferramentas, que mecanismos que vocês utilizam para enfrentar exatamente essa resistência que possa vir por parte do empresário? A gente sempre tenta colocar, sempre que a gente fala de inovação hoje em dia, Rosana, a gente fala muito de transformação digital. E a gente sempre costuma perguntar para os nossos parceiros como que eles veem a empresa deles após a transformação digital, né? Transformação digital é um termo que hoje é muito usado e não é sempre que as pessoas fazem essa reflexão, né? O dia que a minha empresa estiver transformada, como ela vai ser? E a gente traz aqui alguns exemplos de empresas que todo mundo reconhece como empresas digitais, né? Então, se você pegar o Google, o Netflix, o Facebook, o Waze, essas empresas elas têm algumas características, né? Então, elas entregam um valor que é único para cada consumidor. Se você, por exemplo, pedir um Uber e eu pedir um Uber, vai chegar um carro diferente para você, um para mim. Cada um vai pagar um preço diferente, cada um vai ir para um lugar. E o Uber faz isso com muita facilidade, né? Se você buscar uma palavra no Google, você vai ter um retorno e eu buscando a mesma palavra vou ver outros resultados, né? Então, a primeira coisa, assim, uma empresa digital, ela consegue entregar um valor que é único para cada consumidor. Uma empresa digital, ela alavanca muito bem uma comunidade externa. Então, o Waze, por exemplo, é gratuito, né? Por quê? Porque nós criamos o conteúdo do Waze, né? É a sua informação, a minha informação, a informação de todos os motoristas. E terceiro, as empresas digitais usam a tecnologia para conseguir fazer isso com um custo muito baixo, né? Se o Rappi tivesse os motoboys, né? Ou se o Uber tivesse os motoristas, ou se o Google tivesse alguém fazendo a busca por nós, não ia ser viável o negócio. Então, o que a gente tenta trazer para as empresas é como que elas se aproximam dessa visão de ser empresas que entregam um valor, são flexíveis a ponto de entregar um valor único para cada consumidor. Como que elas fazem isso? Alavancando parceiros que não pertencem a ela, né? Recursos que estão fora da empresa, e como que elas usam a tecnologia para integrar tudo isso de uma maneira eficiente e de baixo custo. Então, a gente sempre tenta trazer, né, para os empreendedores, como você perguntou, a possibilidade de a gente ter melhor serviço e menores custos ao mesmo tempo, e não ter que escolher entre um ou outro. Eu acho que essa é a beleza da inovação aberta.
E parece, quando a gente fala assim, mais um paradoxo, quando você pensa no que no mundo tão globalizado há necessidade de entregar um valor único a cada consumidor. Singularidade, me parece a palavra mágica e a palavra-chave nesse processo da cultura da inovação, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que a singularidade, ela, bom, é um termo, né? Está bastante utilizado aí, mas tem muito a ver. Eu sempre digo que, mesmo se a gente pegar o mesmo indivíduo, né, Rosana, mas em circunstâncias diferentes, vou voltar para o meu exemplo. O caminho que o Waze te diz hoje, ou o tempo que você vai levar, é diferente do que ele vai dar para você amanhã, mesmo que seja a mesma Rosana saindo da mesma casa e indo para o mesmo trabalho, né? Então, as circunstâncias do indivíduo são muito mais importantes do que a demografia, né? Se você é homem ou mulher, se você tem 18 anos, se você tem 50. Então, cada vez mais a gente está indo para uma era de individualizar os serviços que a gente oferece e individualizar de acordo com as circunstâncias, não só com a demografia. Isso certamente é uma tendência que a gente está vendo com muita frequência se manifestar. Outro vocábulo com o qual você parece estar muito familiarizado é com a dor latente, só se fala nisso, identificar a dor do cliente, né? Foco no problema. Conta para Perfeito. a gente como é esse trabalho. Esse trabalho é muito do que a gente falou. Sempre que as principais organizações exponenciais, né, as empresas mais bem-sucedidas que a gente tem hoje em dia, elas começam com esse propósito, né? Então, em vez de elas terem um produto e saírem tentando vender, elas tentam entender a dor do cliente, como você colocou, e tentam desenvolver uma solução para ela. Então, as ferramentas tiveram umas plataformas tiveram uma adoção mais rápida e, de novo, né, o Airbnb, o Uber, enfim, todas essas empresas são os vencedores da era digital, eles tiveram muito essa capacidade, né, de identificar uma dor, uma questão que estava incomodando muita gente e desenvolver uma solução que foi rapidamente monetizada. Então, você realmente não se distrair pelas respostas, né, mas você fazer as perguntas corretas, provavelmente é a maior arte desse novo mundo que a gente está falando, né, Rosana? O que meu cliente precisa? E muito mais do que eu quero uma startup que faça tal coisa. Então, fazer a pergunta correta sempre foi, mas é cada vez mais importante, né? E vai ser cada vez mais. Me parece que esse é um caminho sem volta, né, Paulo? Quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, não tem mais como você contestar certos princípios. Isso ocorre também na implementação da cultura da inovação numa empresa? Com certeza, Rosana. Eu acho que não só sustentabilidade ambiental, né, mas sustentabilidade num sentido mais amplo, né? Tanto da responsabilidade social quanto da governança corporativa, né? E também incluindo a responsabilidade ambiental, é uma coisa que as startups já estão nascendo com elas, né? Então, é muito mais fácil para uma startup já nascer dessa maneira do que ter que se reinventar ao longo do tempo, né? Então, a gente vê que os empreendedores já trazem muito isso. Você tem até hoje uma vertente que são as startups de impacto, né? Que são aquelas que eventualmente não são nem monetizadas. Tem aí startups para limpeza do oceano, tem startups de reciclagem de uma série de materiais, de garantir fonte de renda para comunidades, né? Então, a gente costuma dizer que é difícil conceituar startup, né? A gente diz que startup é um estado de espírito, porque não necessariamente uma startup vai crescer, vai dar lucro ou vai ser vendida. Muitas vezes ela é uma iniciativa. Então, ela tem esse princípio de ser ágil, de resolver dores latentes, como você falou, e algumas são monetizadas como empresa e algumas não. Mas todas nascem já com essa abordagem muito focada na sustentabilidade. Agora, Paulo, ainda com foco nessa questão da sustentabilidade, né, falando de ESG, né, que é a nova roupagem da sustentabilidade, a busca pelas melhores práticas sociais, ambientais e de governança, eu tenho aqui uma pesquisa que dá conta de que 60% das empresas que participaram das entrevistas disseram que não possuem uma estratégia clara de ESG e que 54% delas também não tem nenhum programa sobre esse tema em andamento. Uma empresa como a sua, por exemplo, pode identificar conexões para que as empresas possam implementar a sustentabilidade, fazer disso algo no centro da sua estrutura de negócios? Podemos. Em primeiro lugar, eu acho que uma reflexão que a gente precisa fazer é reconhecer a honestidade dessas empresas, né? Seria muito mais fácil a empresa colocar no ar um site, né, ou plantar algumas árvores e dizer que já é ESG, né, o famoso greenwashing, né, se lavar de verde, se pintar de verde. Então, a primeira coisa, eu acho que é muito relevante que as empresas reconheçam os limites e as carências da estratégia de ESG, de sustentabilidade, né? Então,
Primeiro, eu vejo com uma abordagem bastante positiva essa autocrítica. A segunda coisa é o que fazer, né? Uma vez que você reconhece que você precisa fazer alguma coisa, o que fazer? Nós, na Plug and Play, temos algumas verticais no Brasil que são muito ligadas à sustentabilidade, né? Food, alimentos e agronegócio é uma delas. A outra, que é menos impactante na área ambiental, mas é fintech, insurtech, seguros. E a gente está lançando agora uma plataforma totalmente dedicada à sustentabilidade. Ela começa com uma agenda de redução de plástico no meio ambiente, né? Então, como que a gente identifica, acelera e apoia startups que podem reduzir o desperdício de plástico. Até a gente fala que não deveria nem focar na coleta, né? Se a gente precisa coletar é porque alguma coisa já deu errada na cadeia. Mas em seguida partir para outras áreas de sustentabilidade. Então a gente tem resiliência de água, temos footprint de carbono, pegada de carbono, circularidade, enfim. A Plug and Play está bastante focada em, como eu disse, identificar, apoiar e acelerar startups que estejam interessadas em ajudar a gente a melhorar nosso meio ambiente. Paulo, no mundo ideal, a gente sempre pensa o poder público como aquele setor em que você poderia ter uma atitude, uma eficiência maior sobre os processos sociais. Mas a gente nota que essa agenda da inovação com propósito tem partido mesmo do setor empresarial e do mundo dos investidores. Por que isso? Assim, essa é uma pergunta muito subjetiva, mas na sua avaliação, por que ainda existe esse entrave para que haja uma responsabilidade compartilhada de todos os players de uma cadeia? Essa pergunta, a questão de governança toda, acho que ela tem evoluído, Rosa, em termos de transparência do setor público, né? Ela está longe de estar onde a gente gostaria, mas tem bastante iniciativas de governo digital aí, né? Quando eu digo governo digital, eu não estou falando de um partido ou de outro, né? Acho que o Estado brasileiro tem feito uma iniciativa para se modernizar, com o marco legal das startups, por exemplo, né? Uma série de outras iniciativas. A questão é que a carência é muito grande, né? A defasagem é muito grande. E o setor particular, o setor privado, ele tem uma questão de governança muito forte, né? Ele tem dono, ele tem clientes, ele tem fornecedores, tem pessoas que cobram ele essa atitude. No governo essa cobrança existe, mas ela é muito, muito difusa. Então, a cada 4 anos você tem que ir lá eleger e aí você não sabe exatamente o que aquele político ou aquele partido fez em prol da sustentabilidade. Temos um sistema também que às vezes você vota num candidato e acaba sendo eleito outro, né, que é o sistema proporcional. Então, eu diria que a capacidade de cobrar, a capacidade que nós, né, temos de cobrar o governo, ela é bastante reduzida em relação ao setor privado. Então, Paulo, eu te perguntei, né, coloquei aí o poder público na nossa conversa, porque me parece que no ambiente de inovação precisa ser respeitado, de fato, o trabalho conjunto, né? E aí não só das startups com aceleradoras, com empresas, mas também não pode apenas ficar restrito ao setor empresarial. E parece que é um fenômeno que, para dar certo, precisa, de fato, ser uma cultura que esteja espraiada. Correto, correto. Precisa de um ambiente regulatório favorável, precisa de um ambiente de fomento às startups favorável, precisa de políticas públicas de fomento que favoreçam o desenvolvimento. A gente concorda, temos bastante afinidade em relação a esse assunto, Rosana. Eu acho que o envolvimento do poder público, né, a gente sempre fala do conceito de ecossistema, né? Ou seja, a startup, o consumidor, a empresa, as aceleradoras, as venture capital, os mentores, as universidades. E não dá para ter uma conversa dessa sem um agente da importância do poder público, né? Então, eu concordo que é um player fundamental. Eu acho que o marco legal das startups foi um grande passo nesse sentido, né? De dar clareza para o que é a atuação dessas empresas. Mas concordo também que a gente está defasado nessa área, né? Tem países aí que são governos muito mais digitalizados que o Brasil, né? E não necessariamente são países desenvolvidos, né? A Estônia, por exemplo, é um case de sucesso de implementação dessa área, né? Esse exemplo, por si só, já desconfigura toda aquela ideia arcaica de que inovação é algo para a elite, para determinadas empresas que têm um time incrível de inovação, mas não, né? Inovação pode estar em todos os lugares, é como funciona e tem muito mais o caráter de pessoas, acima de tudo. Perfeito, Dona. Pessoas e cultura, né? Esse é um case que a gente fala, né? Então, hoje, por exemplo, eles estimam que quando um cidadão nasce na Estônia, uma curiosidade, a pessoa já tem todos os documentos que ela precisa para ser eleitor, para dirigir um carro,
para votar, para, enfim, assumir qualquer responsabilidade da vida civil. E ela só vai sendo aprovada nos testes de habilidade, né? Mas a partir do momento que ela nasce, ela não pega mais nenhuma fila, ela não vai em nenhum cartório mais, né? E é um país relativamente pequeno. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês, que é próximo, é do Uruguai. O Uruguai é um dos 5 países mais digitais do mundo, né? E é um país que é latino-americano, tem as mesmas dificuldades que nós teríamos, mas teve essa iniciativa, teve essa cultura de inovação e hoje está bastante adiantado nessa agenda. Como é fascinante a cultura da inovação quando você pensa, por exemplo, que a gente acompanha há décadas os movimentos de direitos humanos buscando justiça social, inclusão, e a gente observa que, por meio da inovação, os ambientes nas empresas têm que ser cada vez mais diversos, né? Buscando equidade de gênero, diversidade racial. Então, é algo que realmente está vindo por uma outra via inesperada. Concorda comigo, Paulo? Concordo totalmente, Rosana. Não existe inovação sem diversidade, né? Se você tem um grupo muito heterogêneo, de pessoas que vieram do mesmo lugar ou que pensam da mesma maneira, você nunca vai desafiar o status quo, você nunca vai desafiar a situação atual. Então, diversidade e inovação andam de mãos dadas, assim, é completamente impossível separar. E a outra coisa que eu diria é que eu acho que a inovação, ela traz um conceito, né? As startups vivem muito isso, de que não é um favor você fazer a inclusão, né? Você se beneficia muito dela. Então, não é que eu estou fazendo um grande favor de trazer uma pessoa que é menos favorecida. Eu vejo de verdade, eu acredito de verdade que essa pessoa vai agregar o que eu já faço hoje, porque ela sabe coisas que eu não sei, ela teve vivências que eu não tive. Então, para mim, muda muito a abordagem, né? De você ter que fazer, ter que ter alguém lá por motivos de ficar bem na foto, né? Para você ver um valor intrínseco, um valor muito genuíno na diversidade. Então, uma bandeira que me encanta muito, eu sou muito otimista e muito feliz com o rumo que as coisas estão tomando. Se a gente pudesse falar de uma árvore, de um elemento da natureza, para poder resumir a imagem do que é inovação, eu citaria o bambu, pela flexibilidade, pela resiliência. E, nesse momento, é o que a gente realmente precisa, né? Além, claro, desse ambiente colaborativo. Perfeito. Flexibilidade é o nome do jogo, né? Quando a gente falou de balancear empresas que têm escala, que fazem uma coisa muito bem feita, com trazer inovações gradualmente, né? Que, como você falou, poderiam até matar o negócio dela. Essa eu acho que é muito bem traduzida pelo exemplo do bambu que você trouxe. Olha, Paulo, eu adoraria bater papo com você o dia inteiro, né? Aprofundar as iniciativas que vocês trazem, mas acho que a gente conseguiu passar aqui para a nossa audiência exatamente a importância de uma empresa como a sua em estabelecer essas conexões, fazer essas pontes, né, entre grandes empresas que têm essas estruturas mais rígidas, mais conservadoras, e startups, as chamadas scale-ups, né, todo esse ecossistema de inovação surpreendente, novo, que está aí para a gente conhecer melhor. Te agradeço muito a sua participação aqui com a gente e te espero numa próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Rosana. É um prazer ter tido esse bate-papo contigo. Mais uma vez, obrigado, né, para todo o pessoal da Klabin pelo convite e que o Festival Inova Klabin seja um sucesso, tá? Espero que vocês aproveitem bastante. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, é assim, trocando experiências, que a gente se prepara cada vez mais para transformar o mundo em um lugar melhor, com oportunidade para todos. Você fica por aí que eu volto em instantes, hein? Até já.